Quantos de vocês já passaram por alguma situação ou uma batalha na qual vocês tinham certeza que poderiam ganhar, mas não ganharam? Isso, não me deixem sozinho. Várias pessoas. Você tinha força, você tinha capacidade, você tinha a inteligência, você tinha os dons, mas perdeu. E não perdeu contra um inimigo externo, perdeu contra um desejo interno. Mais alguém? Isso, obrigado. Meus irmãos, muitas vezes nós colocamos a culpa no diabo. Eu quero falar uma coisa para os irmãos. O diabo tenta nos atacar, mas o diabo está derrotado. Jesus já derrotou Satanás, amém? Mas nós começamos a justificar as situações e falamos: foi o diabo que me tentou. Foi o diabo que armou isso contra mim. Foi o diabo que me fez cair. Mas a Bíblia nos ensina que na vida do cristão, nem toda queda vem de fora, mas a maioria das quedas vem de dentro. O diabo pode sugerir, o mundo pode estimular e tentar, mas quem decide abrir a porta do coração somos nós. Por isso a Bíblia manda a gente a vigiar nosso coração. Então, meus irmãos, nós temos que entender que para o cristão o maior inimigo não é o diabo, ele é um inimigo e estará ao nosso redor como um leão tentando nos devorar. Mas ele já foi derrotado pelo poder de Jesus. Então, para o cristão, o pior inimigo, muitas vezes, é o nosso próprio desejo, as nossas vontades. Tem gente que ora contra demônios, mas não ora contra a sua própria carne. Tem gente que jejua para vencer o inferno, mas não jejua para lutar contra seu olhar. Não jejua para guardar seu coração. Não jejua para controlar seus impulsos. Irmãos, tudo isso faz com que nós, como igreja, fiquemos enfraquecidos. Porque muitas vezes, dentro da igreja, pode haver pessoas que têm dons, mas não têm disciplina. Pode haver pessoas que têm unção do Senhor, mas não têm caráter. Pessoas que levantam ministérios, mas não têm governo sobre si mesmo. Pessoas que têm posição, mas não têm a vida interior tratada. Meus irmãos, o perigo do cristão não é cair de repente. Sabe qual que é o perigo do cristão? É viver constantemente com a tentação, como se ela nunca pudesse tocá-lo. Esse é o nosso grande problema, meus irmãos. E não é a tentação que derruba o cristão, mas é a intimidade que o cristão tem com a tentação que derruba o cristão. E por isso o título da mensagem é simples: firme por dentro. O que Deus está procurando é homens e mulheres que sejam firmes por dentro. Nós vivemos uma geração, meus irmãos, que valoriza muito aquilo que é visível. Valorizamos força, valorizamos talento, valorizamos sucesso, valorizamos resultados.
Mas a palavra de Deus nos ensina que não é aquilo externo que sustenta a nossa vida. O que sustenta a nossa vida é o caráter de Cristo em nós. Permanecermos firmes no caráter de Cristo. Porque uma pessoa pode parecer forte por fora e estar completamente destruída por dentro. Uma pessoa pode impressionar outros e estar completamente afastado de Deus. E a Bíblia, meus irmãos, nos ensina com vários exemplos. Eu gostaria nesta noite de compartilhar dois homens, cujos nomes estão na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Um que tinha força sobrenatural, mas que não tinha domínio próprio. O outro, um homem que aparentemente não tinha poder nenhum, mas que tinha um coração governado por Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a história de Sansão e de José e comparar essas histórias. Amém? Bom, vamos começar com Sansão. Talvez ele seja um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. E ele é muito lembrado pela sua força, mas também é um dos personagens mais mal entendidos, meus irmãos. Porque se a gente só lembrar da força de Sansão e esquecermos da trágica vida que ele teve, a história vai ficar incompleta. Se olharmos para Sansão, nós vamos descobrir que é muito possível ser usado por Deus. Todos nós podemos ser usados por Deus. Mas se Deus não governa o nosso coração, vamos terminar as nossas vidas com uma tragédia. A Bíblia nos diz em Juízes, no capítulo 13, que Sansão foi separado por Deus antes de nascer. Ele foi consagrado no ventre da sua mãe. E ele era um nazireu. Como nazireu, tinha 3 votos. Ele era uma pessoa separada e não beberia vinho, não tocaria em coisas impuras e o seu cabelo não seria cortado. 3 coisas, irmãos, que não são coisas externas, mas seriam símbolos de uma vida consagrada ao Senhor. E o texto, aí em Juízes 13, nos ensina uma coisa impressionante, que o Espírito Santo descia e se apoderava de Sansão. E nesse momento ele realizava coisas extraordinárias. Mas Sansão, ele começa a cair quando começa a escolher com seus olhos. Vamos abrir aí, por favor, Juízes, capítulo 14, o versículo 1. Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou em meio de todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Prestem atenção, meus irmãos, o texto não diz que Deus mandou Sansão procurar mulher. O texto diz que Sansão viu essa mulher e falou: ela me agrada, eu gosto, eu quero.
Meus irmãos, o problema de Sansão nunca foi a falta de força. O problema de Sansão era olhar sem filtro. Foi escolher uma mulher dos inimigos do povo. E uma mulher que agradasse os seus olhos. O Sansão não perguntou: será que isso agrada a Deus? A afirmação dele foi: isso me agrada. E aqui começa a queda de muitas pessoas, meus irmãos. Quando o nosso critério deixa de ser aquilo que glorifica a Deus, aí começa a queda. Porque quando o nosso critério deixa de ser aquilo que agrada a Deus, o filtro começa a ser aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz, aquilo que agrada meu coração, aquilo que satisfaz minha necessidade. Para ser mais direto, meus irmãos, há situações que em si mesmo podem não parecer pecaminosas para nós, mas com certeza nos afastam de Deus. E nos afastam de Deus porque nos aproximam daquilo que nos pode derrubar. Sansão, ele sabia quem ele era. Ele sabia do seu voto. Ele conhecia seu chamado. Mas mesmo assim, ele falava: isso me agrada. Isso agrada os meus olhos. Vamos para o versículo 7, ainda no capítulo 14. Vejam que acontece novamente. Então, desceu e foi conversar com a mulher de quem gostava. Ela agradou os olhos de Sansão. Primeira coisa, Sansão não estava preocupado mais com o que agradava o coração de Deus. Ele estava preocupado com aquilo que agradava o seu coração. Como assim ele deixa de se preocupar com aquilo que agrada a Deus? Vamos voltar para o versículo 5. O que acontece no versículo 5? Sansão foi para Timná com o seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das vinhas de Timná, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão e, sem nada mais nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Vamos parar por ali. Ele rasga o leão. Ele mata esse leão. Dias depois, ele passa pelo mesmo caminho e ele encontra um enxame de abelhas dentro do cadáver do leão. E o que ele faz? Agradou nos seus olhos pegar o mel. Só que para pegar esse mel, ele tinha que tocar em quem? No cadáver do leão. E ele, como nazireu, não poderia tocar em coisas impuras. Aí ele começa a abrir mão daquilo que Deus falou para não fazer, para continuar fazendo aquilo que lhe agrada. Juízes 15:15 nos diz que Sansão derrota 1000 homens com uma queixada de jumento. Outro cadáver. Ele começou a abrir mão daquelas coisas que eram espirituais e aquelas coisas que ele não deveria fazer, não deveria tocar. Mas ele continuava com força. Em outro momento, capítulo 16, versículo 3, ele arranca os portões da cidade de Gaza e os carrega montanha acima. Um homem sozinho fez isso. Um homem de força extraordinária, enfrentando exércitos, realizando feitos incríveis. Ele tinha uma força sobrenatural, irmãos. Mas aqui está o problema, que apesar de ter
toda a força sobrenatural, ele estava apresentando uma fraqueza interior. Ele não governava seus desejos, ele não governava os seus impulsos, ele não protegia seu coração. E se você ler atentamente a história de Sansão, você vai perceber que esse padrão se repete ao longo da história. Ele sempre toca ou faz aquilo que Deus está mandando ele a evitar. E ele começa a flertar com coisas que lhe eram proibidas. Ele se aproxima em locais onde um homem consagrado não deveria estar. Juízes 14, ele insiste em casar com essa mulher filistea, mesmo sabendo que isso não agrada a Deus. Em Juízes 16, ele vê uma prostituta, gosta dela e deita com ela. E depois entra no relacionamento com Dalila. Todo mundo lembra da história de Sansão e Dalila, não é verdade? Irmão, Sansão não caiu de repente. A queda de Sansão foi um processo. Porque as quedas são processos. Primeiro ele se aproxima, depois ele se acostuma, depois ele se envolve e depois ele é dominado e cai. Vejam, Dalila, no mesmo capítulo, pergunta de onde vem a força. E aí Sansão começa a flertear, começa a mentir. 2 vezes ele mente. E na terceira ele revela que a força vem do cabelo dele. E o que a Dalila faz? Corta os cabelos. Meus irmãos, Dalila não criou a fraqueza de Sansão. Dalila só revelou como Sansão tinha um coração fraco. E depois que Dalila corta os cabelos de Sansão, a Bíblia registra umas frases mais tristes dessa história. Vamos abrir Juízes 16, 20. Então ela clamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. E aqui vem a frase mais triste: não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Que frase terrível, irmãos. Sansão se levanta como se tudo estivesse normal. Ele pensa que ainda tem a força. Ele não percebe que o Senhor não está mais com ele. Ele não percebe que tudo tinha mudado. Aí ele foi capturado, seus olhos foram arrancados, ele foi preso e colocado a girar um moinho. Aquele homem, com força, que assustava multidões, agora estava sendo humilhado. Era motivo de zombaria. A história de Sansão, meus irmãos, nos ensina uma verdade, que é: força sem domínio termina em tragédia. Força sem domínio termina em tragédia. Você pode ter talento, você pode ter capacidade, você até pode ser utilizado por Deus em alguns momentos, mas se seu coração não estiver guardado no Senhor, e você estiver firme por dentro, a sua vida não poderá ser sustentada pelo Senhor. Sansão podia derrotar exércitos, mas ele não conseguia dominar a si mesmo.
Porque a Bíblia nos ensina que o campo de batalha principal nosso, meus irmãos, é o coração. Provérbio nos ensina que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E talvez, meus irmãos, a verdade é que todos nós precisamos escutar esta noite, é que as quedas, principalmente quedas espirituais, não começam com grandes pecados, começam com pequenas concessões. Isto não me vai afetar, é só uma olhada, é só uma fofoquinha, é só hoje, é só um minuto. Concessões que se transformam em compromissos, pequenas intimidades com aquilo que sabemos que não agrada a Deus, pequenas coisas, mas que com o tempo vão se tornando gigantes. Sansão caiu no dia em que ele decidiu brincar com o peligro, meus irmãos. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Decidimos começar a brincar com o perigo, brincar com tentações. E isso aqui nos leva a uma pergunta muito pessoal, algo que cada um de nós deve responder. Existe alguma coisa que eu estou tratando com leveza, mas que Deus já falou para mim que é perigoso? Será que eu estou tratando com leveza algo que Deus já me mostrou que é perigoso para mim? Existe alguma área da minha vida onde eu estou chegando no limite? A história de Sansão nos lembra, meus irmãos, que ninguém está acima da queda. Aquele que pensa estar em pé, veja para não cair. Nenhum dom protege um coração que não é disciplinado pelo Senhor. Nenhuma posição pode proteger uma alma que não é cuidada pelo Espírito Santo. E nenhuma força exterior pode fazer com que uma pessoa permaneça firme por dentro. Só o Senhor pode fazer com que a gente permaneça firme por dentro. Amém? Vamos, irmãos, graças a Deus que a Bíblia não fica unicamente com a história de Sansão, mas também nos mostra a vida de José, ou como eu gosto de falar, a vida de José. É mera coincidência. Um homem que não tinha força sobrenatural, um homem que parecia fraco por fora, um homem que foi traído, rejeitado pelos seus irmãos, mas que possuía algo que Sansão nunca desenvolveu. Sabem o que José tinha? Governo interior. Ele tinha um coração guardado diante do Senhor. E a história de José está em Gênesis 37. A gente sabe que ele era um jovem e que Deus tinha colocado sonhos no seu coração, e que por causa desses sonhos os seus irmãos tramavam contra ele, até o ponto de vendê-lo como escravo. Então ele foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo, foi para o Egito. E imaginem isso, meus irmãos, a sua própria família está entregando você. Ainda você é levado para um país estrangeiro, sem liberdade, sem posição, sem proteção. É isso que aconteceu com José. Aí ele cai na casa de uma pessoa chamada Potifar, um oficial de Faraó.
Pense no contraste. Sansão nasceu com honra, separado com Deus, consagrado no ventre da sua mãe. E José, sem poder nenhum, abandonado, rejeitado, injustiçado. Mas sabem o que a Bíblia registra de José? Vamos ler aí Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José. E isso faz toda a diferença, meus irmãos. E essa frase é repetida várias vezes nesse capítulo. O Senhor estava com José. Mesmo quando ele era escravo, o Senhor estava com José. Mesmo longe de casa, o Senhor estava com José. Mesmo quando a situação parece o mais injusta, o Senhor estava com José. Agora eu quero mudar. Eu quero declarar que o Senhor está com você. Não é mais José, é você. O Senhor está com você. Independentemente do local, o Senhor caminha com você. Agora, José não controlava as circunstâncias. Sansão poderia controlar as circunstâncias. José não. Mas o que José poderia fazer era governar seu coração, cuidar seu coração. Meus irmãos, nós não podemos controlar circunstâncias, mas uma coisa que nós podemos fazer é permitir que o Espírito Santo governe o nosso coração. Podemos fazer isso. E veja que chega um momento decisivo na vida de José. Em Gênesis 39, do versículo 7 ao 9, nós temos a história da esposa de Potifar. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Vamos lembrar, José era jovem, era formoso. E aquela mulher, dia após dia, insiste, o pressiona, o seduz. José estava sozinho. A tentação estava ali. Ninguém veria. A sua família estava longe, nunca saberia. Além disso, ele era um escravo. Ele poderia até se justificar: eu sou escravo da esposa de Potifar e ela me obrigou. Ele poderia ter pensado: ninguém precisa saber. Mas, meus irmãos, o verdadeiro caráter é mostrado quando ninguém está olhando. É aí que se mostra o caráter. Não é quando as pessoas estão olhando. E José responde de uma forma extraordinária ali, no versículo 9. Ele diz:
como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja, José não diz aqui que seria um pecado contra Potifar. Ele não diz, como poderia eu pecar? Vai que alguém descobre. Não. Ele diz que seria um pecado contra Deus. José sabia que mesmo quando ninguém está observando e ninguém está vendo, o Senhor está vendo. Meus irmãos, precisamos ter essa consciência. Precisamos ter essa mente renovada. Deus está conosco. Não falamos isso? Deus está com você. Amém? E se Deus está com você, Deus está observando você. E Deus está esperando a nossa resposta para cada situação. Meus irmãos, aquele que foge do pecado por medo a ser descoberto, quando ninguém estiver olhando, vai pecar e vai cair. Nós precisamos parar de ter uma falsa mostra de quem somos, uma falsa santidade, Quando o pecado já se aporta, a gente não pode pensar, eu posso flertar com o pecado porque ninguém está vendo. Não. Nós somos novas criaturas. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos. E o Pai quer formar o caráter do seu Filho em nós. E o Pai espera que nós sejamos aprovados. Uma pessoa só é aprovada quando é que? Provada. Provada pelo fogo. Mas depois de termos sido provados pelo fogo, seremos aprovados pelo Pai. Voltamos para José. Chega o momento da prova. O dia em que a esposa de Potifar o agarra e tenta forçar José. E o que José faz? Foge, deixando a capa. Irmãos, muitas pessoas hoje no mundo tratam a fuga como fraqueza. A Bíblia nos ensina que fugir é ato de santidade. Fuja do pecado. Não fique brigando contra o pecado. Fuja. Fugir da tentação, meus irmãos, à luz das Escrituras, é sabedoria. Queremos ser sábios? Vamos fugir da tentação. Vamos fugir do pecado. José não ficou negociando. Ele não ficou testando os seus limites. Ele partiu. Saiu. Se afastou. E foi por causa disso que ele foi falsamente acusado. Foi preso. E foi esquecido. Se olharmos para esse instante na vida de José, vamos pensar assim: ele perdeu tudo. Até a pouca liberdade que ele tinha na casa de Potifar, ele perdeu. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos: quando nós perdemos tudo para Cristo, Cristo vai dar tudo o que Ele tem para nós. Perca tudo para Cristo. É o melhor que podemos fazer.
perder para Cristo é vitória garantida, meus irmãos. José já tinha preservado o seu coração há muito tempo atrás. José perdeu a capa. Sansão perdeu os 2 olhos. E existe aqui uma diferença fundamental. Sansão perdeu aquilo que o fazia pecar. Lembram? Aquela mulher me agradou. Aquele enxame eu quero. Acabou perdendo aquilo que dá visão para ele. O que José perdeu? Todas as coisas temporárias. Mas não sabemos como termina a história de José. Deus o levanta e o honra. E coloca na maior posição do Egito, unicamente abaixo de Faraó. Meus irmãos, existem perdas que são libertação. Não se apegue às perdas. Tem perdas que são libertação para a sua vida. E existem vergonhas que são proteção de Deus. E existem portas que se fecham porque Deus está nos salvando de uma situação ruim. Precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Ele tem os caminhos certos para nós. Ele tem o seu propósito em nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam, na minha terra, todas as coisas significa todas as coisas. Eu acho aqui também, não é verdade? Tudo, meus irmãos, até aquilo que para os nossos olhos parece mal. Devemos entender que Deus, às vezes, Ele não nos vai livrar da perda, mas com certeza nos vai livrar do pecado. Entendem? Meus irmãos, se para permanecer em Cristo precisamos perder algo, perca isso. Se para permanecer firme no Senhor precisa abrir mão de algo, abra mão. Mas permaneça firme no Senhor, firme por dentro. Porque Deus não vai ignorar uma vida de integridade. A seu devido tempo, Deus vai nos exaltar. Com o tempo, Deus começa a exaltar José. Primeiro, na prisão. Lembram? Ele ficou administrando a prisão. Depois, diante de Faraó. E finalmente, ele se torna o governador do Egito. Aquele homem sem força, que foi vendido como escravo, rejeitado pela sua família, que não tinha liberdade nenhuma, torna-se o segundo maior homem do Egito. E sabem o que sustentou José no palácio, meus irmãos? Não foi a posição, foi o caráter que ele tinha. O caráter que ele tinha lá de trás. Desde o momento em que ele falou: eu não vou pecar contra Deus. Isso é caráter, meus irmãos. Isso é o caráter de Cristo. E é isso que o Espírito Santo quer formar em todos nós, dia após dia. Deus promove pessoas não com base na sua capacidade. Deus promove pessoas com base no caráter de Cristo nelas. Lembre disso. Tudo o que importa para o Pai é encontrar o seu filho.
tudo que Deus quer olhar em nós é Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Sansão impressionava pessoas. José se preocupava com Deus. Sansão tinha força exterior. José tinha governo interior. E foi essa firmeza interior que sustentou a sua vida por todas as dificuldades que ele passou. E a história de José também nos ensina o seguinte, meus irmãos: o caráter que você constrói no secreto é o que vai sustentar você na vida pública. Eu vou repetir: o caráter que você forma no secreto é o que vai sustentar você na vida pública. Porque se você viver uma vida de hipocrisia, em algum momento a hipocrisia vai aparecer. Deus não procura pessoas talentosas. Deus procura pessoas firmes por dentro. E agora vamos trazer isso, meus irmãos, para a nossa própria experiência de vida. Porque todos nós enfrentamos diariamente batalhas semelhantes. Talvez não iguais a de Sansão e José, mas batalhas reais. Batalhas no coração. Batalhas nos desejos. Tem alguém perfeito aqui? Vou baixar a mão. Todos nós passamos por batalhas, meus irmãos. Porque todos nós estamos sendo aperfeiçoados. É na batalha, é na dificuldade que se revela o caráter. Meus irmãos, cada dia no nosso caminhar cristão, a gente vai se enfrentar por uma intercessão. Ou a gente continua vivendo nossa vida como Sansão, ou a gente continua vivendo a nossa vida como José. O caminho de quem tem força, o caminho de quem tem talento, o caminho de quem tem oportunidades, mas não governa o coração. Esse é o caminho de Sansão. Mas o caminho de José é o caminho onde você talvez não tenha poder nenhum. Talvez você não tenha reconhecimento nenhum. Mas é o caminho onde você decide honrar a Deus em todas as circunstâncias. E esse é o caminho que Deus espera que todos nós escolhamos diariamente. Lembrem que a queda espiritual não acontece de repente. Acontece devagar. Processo. Devemos entender, meus irmãos, que não é a tentação que derruba uma pessoa, porque todos nós somos tentados. Até o Jesus foi tentado. Então não é a tentação que derruba. O que derruba é a nossa intimidade com a tentação. Quanto de intimidade nós estamos dando a essa tentação? Então vamos fazer algumas decisões práticas hoje. Vamos. Primeiro, vamos deixar de tratar o pecado como se fosse uma fraqueza inevitável. Meus irmãos, pecado tem um nome. Qual é o nome do pecado? Pecado. Esse é o nome. Pastor,
eu estou com um probleminha. Pastor, eu tenho uma fraqueza. Meu irmão, minha irmã, você tem um pecado que precisa ser confessado, porque aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas quantas vezes nós, eu vou me incluir, meus irmãos, nós falamos, eu tenho uma fraqueza, olha, que me persegue e é assim. É inevitável essa fraqueza. Meus irmãos, vamos dar um nome. Essa fraqueza chama-se pecado. E esse pecado pode ser colocado na cruz de Cristo. Você não precisa carregar esse pecado. Esse pecado está lá na cruz. Você é uma nova criatura. O Espírito Santo habita em você. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então pare de falar, eu sou assim mesmo. Isso é fraqueza. Todo mundo luta com isso. A minha mãe falava, você não é todo mundo. Eita, mulher sábia. Meus irmãos, a Bíblia nos chama para algo maior. Sabe para o que a Bíblia nos chama? Para domínio próprio. E o domínio próprio é fruto do Espírito. Entendem? A Bíblia nos chama para domínio próprio. Porque a vida do cristão não é simplesmente, meus irmãos, ser perdoados, mas é sermos transformados. A gente precisa entender que Deus não está interessado em perdoar pecadores para que continuem pecando. Entende? Deus está interessado em perdoar pecadores para que sejam transformados à imagem do seu Filho. E Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. A cruz é o botão de reset. E o Espírito Santo é o motor dessa transformação. É o combustível. Já temos tudo, meus irmãos. Só falta uma coisa. Uma decisão diária a morrer. Aquele que quer ser meu discípulo, tome sua cruz, dia após dia, e me segue. Todo dia, meus irmãos. Segundo, corte intimidades perigosas antes de que elas se tornem quedas públicas. Meus irmãos, o diabo não brinca de expor crente, sabia? Aí a gente fica flertando com a tentação. Aí você entra no pecado, ninguém está observando, e quando você menos pensa, o próprio diabo expõe teu pecado publicamente. Entende, meus irmãos? A maioria dos escândalos espirituais começa com algo aparentemente pequeno. Começa talvez com uma conversa que não deveria ter continuado, com uma amizade que ultrapassa limites, com um hábito secreto que ficou ali guardado durante muito tempo. Com José podemos aprender que ele não negociou com a tentação. Ele fugiu da tentação. E talvez Deus esteja chamando alguns aqui nesta noite para tomar essa decisão. Não negocie. Não negocie. Renuncie. Não negocie. Terceiro, construa firmeza interior quando tudo parece estar bem.
Tempos de crise, meus irmãos, são ótimos para procurar Deus. Uma vez eu escutei um professor falando que enquanto tiver prova de matemática, todo mundo vai clamar ao Senhor. Tempos de crise, meus irmãos, aproximam as pessoas de Deus. Mas a Bíblia nos chama a nos aproximarmos de Deus constantemente. Sabe para quê? Para quando chegar o tempo da crise, você já esteja preparado e confiando no Senhor que resolve a sua crise. Confiando que Ele que vai resolver. José venceu o dia da tentação porque ele já tinha decidido caminhar com Deus lá atrás. O domínio próprio, meus irmãos, é construído nas decisões diárias. Na oração, na palavra e na vida com Deus no secreto. Principalmente quando toda a parte da sua vida está bem. Oh glória! Delicie-se no Senhor quando tudo estiver bem. Para se derramar diante do Senhor quando a tempestade chegar. Meus irmãos, muitas pessoas querem vitória espiritual sem ter uma vida de disciplina espiritual. Isso não existe, meus irmãos. Para ter vitória espiritual, temos que ter disciplina espiritual. Porque a firmeza interior nasce da comunhão diária com Deus. Todos os dias. E se precisamos perder algo para ter essa comunhão diária com Deus, perca. É melhor perder algo agora do que perder a alma lá depois, lá na frente. Lembrem, José só perdeu a capa. Só. Talvez obedecer a Deus para você hoje signifique abrir mão de algo. Talvez seja terminar um relacionamento que não deve estar tendo. Terminar uma amizade que não está edificando a sua vida. Sair de um negócio que não agrada a Deus. Se afastar de um ambiente que está levando você ao limite da tentação. Talvez signifique dizer não para alguma coisa que para os seus olhos é atraente. Não sei. Mas lembre-se de uma coisa: tudo que você entrega na mão de Deus não é perda. Não é perda. Entregue tudo na mão de Deus. Porque Deus vai honrar aqueles que o honram. Então Deus vai te honrar. Vou pedir para os músicos poderem subir aqui, por favor. Eu gostaria de fazer outra pergunta. Aliás, vou mudar. Vou pedir para você fechar seus olhos e você fazer essa pergunta a si mesmo. A pergunta não é se você é forte. A pergunta é se você está firme por dentro. Peça para o Espírito Santo sondar seu coração. Pergunte: Senhor, eu estou firme por dentro?